Falando em pandemia, não só, vou te fazer uma pergunta, mas não só como o diretor, mas como pessoa. O que a pandemia te trouxe de experiência, de expectativas? É, eu acho que eu levei muito a pandemia para um lado mais sensível do que talvez as outras pessoas, e eu busco sempre fazer isso na vida, né? Sim. Como artista, embora o Efeito Placebo não seja um exemplo desse meu lado artista, por ser um filme muito agitado, que vai muito pro lado do suspense, mas eu sou fascinado por poesia, então eu gosto de filmes, gosto da poesia do cinema, então eu sempre tento apurar esse olhar nas coisas, e eu acho que a pandemia, distanciamento social, foi um momento assim crucial para a gente, querendo ou não, tentar entender a poesia que talvez o mundo e a correria do dia a dia estava se perdendo. Então eu tentei tirar esse lado positivo de quantas pessoas que às vezes não falava com a mãe, e aí chega um momento de preocupação, uma pessoa que não falava com a família, aí você fica preocupado, você liga, diversos amigos entraram em contato e falaram, puta meu, falei com meu pai, quanto tempo eu não conhecia meu pai, falei com ele, a gente está se aproximando, então eu acho que para algumas pessoas foi um momento de lembrar que nós somos humanos, lembrar que a vida tem que ter uma pausa, a vida tem que ter um tempo, porque senão a gente vai se destruir. E isso eu acho que querendo ou não, é uma reflexão super válida assim da pandemia. Mas eu acho que é mais ou menos isso, assim. Então eu tentei aguçar o meu lado artista, tentei ter essa pausa, estava sozinho, escrevi o roteiro, trouxe projetos que estavam parados, projetos que eu tinha escrito há 5 anos atrás, eu comecei a dar andamento novamente. Enfim, acho que trabalhei um pouco como artista, assim, como um artesão nos meus projetos. Sim. E lembrando, tá, gente, que nós estamos seguindo as regras da OMS, tá? 1 metro de distância, até um pouco mais aqui, tá? Sem beijinho, sem abraço, sem amasso, tá, gente? Nada disso. Eu cheguei aqui com máscara, tirei agora pra gente poder fazer essa gravação. Se cuidem, é sempre o que eu falo nas lives, durante as lives do Mídia Aberta. Se cuidem, cuidem de quem vocês amam, se protejam. O coronavírus ainda não acabou, tá? Se cuidem. Então, ainda falando um pouquinho disso, então, você trabalhou, então, durante a pandemia? Você foi tendo ideia, você não ficou parado? É que, na realidade, o cinema ele tem 2 processos, né? A gente tem um momento de set, que é um momento que a gente está realmente, muita gente unida, muita gente próxima, mas o restante tem muito esse trabalho individual, esse trabalho de pré-produção, que normalmente a gente já faz esse trabalho à distância, a gente faz via Zoom, via outras plataformas de videochamada. Então, assim, algumas coisas a gente conseguiu manter o nosso processo normal. Claro que existe uma pressão, um desespero do momento que a gente está vivendo, né? Mas, assim, a gente trabalha muito normalmente já em isolamento. Então, Sim. Algumas coisas a gente conseguiu manter e, como eu falei anteriormente, eu acho que o processo de artista é um processo que ele sempre foi, eu pelo menos, né? Um processo muito individual, único, de autoimersão, digamos assim. Então isso aí eu consegui manter assim 100%. E falando um pouquinho disso também, não só desse momento que a gente tem para criar, essa solidão que a gente cria, assim, que a gente precisa ter para poder criar. Eu tenho isso comigo. Eu preciso estar só. Como que você também, além de tudo isso, você também é roteirista. Você se isola para poder escrever, para poder criar essas histórias. E como que você faz? Você busca ver vídeos, você busca, além da leitura, o ator, o diretor ainda lê muito mais do que o ator. Mas como que você busca da linha tênue até vamos dizer, o efeito placebo, assim, para ter essas criações para fazer os seus roteiros? Uma coisa que eu sempre acho muito contraditória, mas embora no final seja, e os créditos de filmes e tudo, vem essa coisa de roteirista, eu não gosto muito de usar esse termo, porque, querendo ou não, eu crio muitas histórias, eu escrevo muitas histórias, mas eu sempre dependo de um outro roteirista que vem afinando o que eu escrevi, né? Eu brinco muito que, inclusive é uma referência do Caju, que eu sou fã demais, do Cazuza, e do Frejá, que o Cazuza era o cara, vamos brincar assim, da antropofagia, né? Ele comia e vomitava uma nova coisa e vem esse vômito meio bagunçado, ideias meio, sabe assim, meio diferente, grosseira. né? Sim. E aí tem o Frejá vinha, as músicas dele e organizava isso.
E eu tenho sempre um roteirista que vem depois, alguns roteiristas, que vem para afinar realmente esse trabalho, né? Mas 80% eu acho que dos trabalhos, as ideias originais, elas são minhas. E é sempre mais ou menos nesse formato, assim, eu crio muito na solidão, eu crio muito na tristeza, eu crio muito nesse lugar do artista que eu acho que muitas pessoas falam, sabe, do difícil. Eu tenho isso, se eu tô feliz, se eu tô legal, eu não tô criando nada, você pode ter certeza. Então, quando você vê que eu tô assim abalado, até a minha esposa e também produtora brinca comigo que quando eu começo a assistir os meus filmes preferidos, Paris, Texas, Her, e aí eu já fico uma pessoa chata nesses momentos. Meio meloso, meio dramático. Então é sempre um processo um tanto quanto, é uma tortura talvez interna, mas uma tortura gostosa, prazerosa nesse ponto. Você cria um eu interno para poder fazer, partir de um ponto para, não, vou tirar agora aqui o Arthur. Você sabe o que eu faço muito, e venho fazendo isso muito, desde o efeito placebo eu tenho feito isso. Chega um momento, por exemplo, eu costumo dormir muito tarde, né? A gente costuma dormir muito tarde. E antes de dormir, é um momento que eu fico escrevendo, busco, leio muita coisa. Assisto muita coisa repetida. Eu tenho essa coisa de o sentimento que aquele filme, aquela música me traz. Então eu absorvo muito aquilo para ficar com esse sentimento vivo dentro de mim. E tem muita coisa que tem surgido como sonho. Desde o efeito placebo, assim. Eu entro tanto naquele universo e muitas vezes com perguntas e eu não tenho as respostas, e as respostas me vêm sempre em sonhos. Então eu vou dormir e no meio da noite eu acordo, vou escrever porque me veio uma cena, me veio uma imagem, me veio um pensamento, uma sensação, e é a partir disso. Então eu acho que eu gosto muito, eu prezo muito pelo inconsciente. Eu acho que, inclusive, eu gosto muito de tentar ter controle do que eu coloco dentro do meu inconsciente, porque como artista, o que eu coloco no meu inconsciente vai surgir ali na frente, vai aparecer ali na frente. Então, eu acho que o inconsciente a gente tem que aprender cada vez mais brincar e trabalhar com ele de forma positiva. Com certeza. E quais as suas expectativas ainda, né, estamos passando por essa pandemia, mas como você acha que a arte vai agir nesse novo normal? Eu acho que eu sempre divido as perguntas porque pra gente como artista, eu acho que é um pensamento, uma reflexão, mas o lado de orçamento, produção e indústria seria uma outra resposta, né? E querendo ou não, essas duas coisas hoje, elas acabam andando muito juntas. Sim. A gente já não tinha uma indústria fixa no Brasil, uma indústria firme no Brasil. Então, assim, já não era o melhor dos mundos e agora veio para abalar tudo. E eu acho que, assim, para voltar ao que era, que não era o ideal, aí vai uns bons anos, eu acho que, assim, para realmente o negócio se reaquecer como estava. Sim. Então, vai ser um trabalho duro aí de todo mundo estar querendo realmente trazer isso de volta e aquecer essa indústria. Agora, como artista, eu acho que a arte, ela tá presente, né? Como a gente falou anteriormente, a gente tem uma fazenda no interior, acho que a gente falou por trás das câmeras, mas a gente tem uma fazenda no interior de São Paulo e que a gente ficou lá bem... Enfim, a gente se mergulhou lá durante alguns meses dessa quarentena e eu levei a nossa câmera, a Red, que é uma puta câmera, uma câmera que traz um resultado genuíno. A gente estava com ela lá, tinham alguns atores, meu pai, meu irmão também é ator, minha esposa é atriz, e aí a gente pegou e gravou muitos trabalhos. Então, assim, a arte, ela continua viva. Eu estou conseguindo manter a minha arte viva, eu consigo passar a minha arte em alguma brincadeira de edição, em algum texto que eu escrevo, eu gravei algumas poesias também, porque eu acho que é isso, a arte, ela, querendo ou não, para realizar os filmes da maneira que a gente está acostumado, depende sim de uma indústria, depende sim de um orçamento muito alto. Mas para a arte estar viva, a gente depende da gente querer ser artista. Sim. E como diretor, qual a sua opinião sobre o apoio que o Ministério da Cultura do nosso país, da nossa cidade, né, tem tudo por trás, né? Tem a cidade, aí tem o país. Claro que comparado com outros países é muito diferente, mas o respaldo que o Ministério prestou para o artista, não só para o ator, mas para o artista em si, gente. O artista, ele é o músico, ele é a banda, são vários setores.
Eu acho que sempre fica a desejar, né? Digamos assim. Eu não gosto, eu sou uma pessoa que tenta ao máximo, e isso é até uma das coisas que vocês vão ver em entrevistas da Carol e tudo mais, a gente é bem diferente nesse ponto, que ela vai falar, ela vai explanar esse assunto, ela vai bater de frente, eu não, eu me mantenho na minha, dificilmente eu entro muito nesses aspectos, mas eu acho que deixa a desejar, realmente, tá? Eu acho que foi um momento que... Mas eu não acho que é só... Eu acho que tá enraizado no ser humano uma coisa de que o artista tá ali para servir, mas ele não vê isso como uma profissão, não vê isso como um trabalho, né? Sim. As pessoas, às vezes, elas não percebem isso. E eu acho que esse momento de quarentena, um outro lado positivo, foi que, assim, tava todo mundo em casa, todo mundo sem fazer nada, todo mundo desesperado, e sobrou entretenimento. Então sobrou o que a minha profissão faz, sobrou o que a minha arte faz. Então acho que foi um momento que as pessoas realmente puderam parar para perceber a importância do nosso trabalho. Se você não tem música, se você não tem cinema, se você não tem televisão, se você não tem artes plásticas, se você não tem poesia, você vai pirar. Nesse momento você vai pirar. Sim. Eu acho que é isso que mantém a gente centrado, mantém até a gente são da cabeça, né? Porque vem essa loucura toda e você consumir arte ajuda muito, sabe? Assim, vários momentos eu me peguei lendo livros ou passando um dia ouvindo música, reassistindo filmes, e eu acho que às vezes as pessoas esquecem o número de profissionais que estão por trás dessas obras. Então acho que isso é uma coisa que não é só o respaldo do governo, mas o respaldo da humanidade sobre a visão que elas têm dos artistas.